Recebê-la agora a nível nacional, né? Maravilha recebê-la aqui no nosso programa, para tomar um cafezinho. É uma honra tê-la aqui novamente. Seja bem-vinda. Agora eu tô me achando chiquérrima, né? A nível nacional, podendo contribuir, falar de negócios e de prosperidade para todo mundo que nos vê. Que bom. É sempre uma honra recebê-la, é sempre bom conversar com você. A gente sempre aprende e eu espero que a mensagem chegue o mais longe possível, né? A produção disse, olha, com Marília é bom a gente gravar um programa nacional, porque a gente vai atingir um público maior e é bem mais interessante. Por isso eu digo, Marília, vem para cá. Valeu, produção. Valeu pela confiança, garotos. Olha, eu vou te falar, essa produção Gostei, vale tudo, vou dar né? R$10 para Cada um. É um incentivo, né? Marília, esse tema, casais hoje serem sócios, até essas relações comerciais, empresas de sucessão, isso é uma conversa, um bate-papo já comum no meio, né, empresarial, não é, Marília? Já está se tornando assim muito próximo. 90% das empresas são familiares, então é interessante a gente trazer esse tema porque impacta diretamente no desenvolvimento econômico do nosso país. Então, quanto mais a gente puder profissionalizar, trazer uma gestão que tenha procedimentos, que tenha indicadores, que a gente fale das relações pessoais e das relações profissionais, melhor para a nossa economia, que gera mais empregos, tem empresas mais fortes, empresas mais sustentáveis e famílias mais equilibradas. Porque eu sempre digo, entre a família e o negócio, a prioridade é a família estar feliz. É por isso que esse tema que você colocou dos casais é tão fundamental a gente trazer algumas soluções de como fazer essas empresas darem certo sem destruir os laços familiares, porque na nossa percepção de valor, a família é o bem mais precioso. Então, quando às vezes o casal está tendo muito conflito, em último caso, depois de fazer várias tentativas, que eu vou dar umas dicas bem legais hoje, em último nível, é melhor que um possa trabalhar em uma empresa e o outro escolher outra atividade, para que realmente a família seja blindada sobre qualquer aspecto de conflito. Como é um mito, ou melhor, como é o último exemplo que você falou que ia dar, nessa separação, trabalhar em empresas distintas, então isso quer dizer que é um mito essa história de que não dá certo trabalhar esposa ou marido e mulher. Dá muito certo, porque a regra do nosso Brasil e do mundo é ter homens, mulheres e filhos trabalhando em conjunto. Na verdade, as empresas pequenininhas começam com todo mundo da família botando a mão na massa, vai crescendo, algumas se tornam multinacionais, grandes, e a família vai para nível de diretoria. Aqui na nossa região nós temos vários casos e a nível Brasil também. A questão é que uma das dicas de ouro, departamentalizar a empresa. Então, qualquer pessoa que você conviva muito, quanto mais você convive, mais probabilidade de ter conflitos. Então, natural, né? Natural. Então, se há uma família que já convive em casa e se conviver muito no ambiente de trabalho, a tendência é que haja um desgaste desses relacionamentos. Qual é a regra? Separar os departamentos para reduzir o número de necessidades de negociações. Então, bota a esposa no comercial, bota o esposo no financeiro e dá autonomia para eles tomarem decisões, para que a conversa entre eles seja necessária o mínimo possível e seja mais em tom de negociação diárias do que cada vez um se intrometer ou dar pitaco no outro. Essa intromissão na área do outro é que gera grande parte dos conflitos. De fato, até nos próprios relacionamentos, independente de negócio, já gera esses conflitos. Então, imagine, digamos, se estiverem tão próximos dentro do negócio, né? E tem dado certo os exemplos que você conhece? Sim, eu acho bom, porque quando a gente fala muito de você ter pessoas ao seu lado que têm um senso de dono, que tem autorresponsabilidade, que pensem na operação com carinho e paixão. Então, quando você tem um familiar dentro, a probabilidade que aconteça isso, um filho, um marido, uma esposa, é muito grande. Então, é mais gente apaixonada pelo negócio fazendo acontecer. Se a gente fizer alguns ajustes e trabalhar de forma profissional, isso tende a dar certo. Então, a primeira dica foi departamentalizar cada membro no seu quadrado. A segunda
coisa é ter uma gestão profissional. Não é porque é da família que é blindado, que não precisa dar resultado. Isso tem que ficar claro. Não é porque é filho do dono que não tem que chegar na hora, não é porque é esposa do dono que não tem que entregar os relatórios. Então, uma empresa familiar, ela precisa deixar claro que ela precisa dar lucro, precisa sobreviver e precisa ter processos. Então, esses laços familiares, eles devem ser trazidos para dentro da empresa com a regra do jogo clara. Tu vai ficar se tu der resultado. Se tu não der resultado, tu vai sair. E aí, nem que a gente pague um prolabore, pague uma comissão, pague um bônus para você ficar em casa. Mas estar dentro da empresa, atrapalhando, não entregando resultado, dando mau exemplo, acaba sendo a laranja podre até para os outros colaboradores. Então, o membro da família tem que ser exemplo. Se ele não é exemplo, então ele tem que estar fora do jogo. Isso deve ser conversado antes do negócio ou após o ingresso? Antes, porque tudo que é contratado antes, tudo que é pactuado antes, sai mais barato. E outra regra de ouro, Leite, é assim, não contrate quem você não pode demitir. Então, se você vai botar algum familiar dentro da empresa que você não vai ter coragem de demitir se tiver baixo desempenho, porque vai acontecer uma separação na família, é melhor não botar. É melhor não arriscar, porque a probabilidade de ter conflitos ou essa pessoa não entregar resultado existe, é concreta. E aí você não pode estar sangrando o negócio, colocando uma pessoa no lugar errado, que não dá resultado e mantendo ela por muito tempo sem que ela possa desenvolver as atividades da melhor forma possível. Nós estamos falando, nós não podemos criar conflito nesse momento aqui. Veja só, quando você fala em relacionamento de casais empresarial ou familiar, nós já estamos envolvendo o casal e a família. Sim. Quando você fala assim, eu não devo colocar alguém que vai gerar, que não vai me dar resultado. Mas ela não já faz parte do contexto? Seria no início do negócio dialogar sobre isso? É isso. Então vamos supor... Porque eu não sei se a minha companheira ou o companheiro vai... Pronto, se na nossa conversa, antes de iniciar um negócio, não há uma clara maturidade, ou pelo que você já conhece a sua esposa, caso não der certo e você tenha que tirar ela da operação, isso vai impactar no seu casamento, é melhor não colocar. Já tem familiares que lidam melhor, de forma mais madura com isso, e fazem um pacto de que só permanece trabalhando junto se der resultado. E se tiver que tirar, tudo bem. Então... cada um deve entender qual o nível de maturidade das suas relações pessoais. Então, tem sobrinhos que trabalham na empresa, que trabalham muito bem, tem primos que trabalham muito bem, tem filhos que trabalham muito bem, que são exemplos, e tem outros que não são exemplos. Então, a gente tem que deixar claro que a gente tem uma empresa familiar, mas com uma gestão profissional. E fica na empresa quem dá resultado. Quem não dá resultado, infelizmente, tem que sair. Porque o membro da família era para ser exemplo. E não sendo exemplo, o impacto negativo dele em toda a instituição é muito alto. Então, quando eu digo... E todos saem perdendo. Todos saem perdendo. Até porque você vai... O ente... A pessoa da família vai ser cobrada, não vai dar resultado, isso vai respingar no jantar à noite, vai respingar no fim de semana. Então, muitas vezes, até para proteger a família... uma pessoa que não está dando resultado e pertence àquele núcleo familiar, a gente mesmo da consultoria sugere que ele vá para outra empresa, vá para outro negócio, para proteger o almoço de domingo. E para que fique mais leve as situações, porque essa história de que empresa é empresa, família é família e eu não levo conflito para casa não existe. Se o casal briga de dia, à noite não tem. Como ter o fogo da paixão. Não tem como assistir um filme junto, não tem como ter carinho. Então, naturalmente, a gente leva esses conflitos do trabalho para casa. Nós somos seres integrais, nós somos seres únicos. Então, a gente tem que ter muito cuidado nessas relações. Eu estou te provocando esses detalhes, Marília, porque, veja só, o que eu quero não é o que a minha esposa quer. Uhum. O que ela quer não é o que eu quero em se tratando de negócios. Uhum. Como começar um negócio desse em família? Isso vale para família e sócios.
eu tenho uma sócia dentro da minha empresa. Para que a gente dê certo, tem que estar muito alinhada a nossa visão de futuro, os nossos valores, os nossos objetivos. Porque quanto mais alinhada a gente tiver, menos conflitos existirão. Então, qualquer relação de parceria. Então, eu tenho uma sociedade e isso tem que estar muito alinhado. Por isso que muita sociedade não dá certo, porque houve um desalinhamento lá no início. Eu já tive sócios que não deu certo. Por quê? Porque eu me dedicava muito, o outro só se dedicava pouco, eu queria crescer muito, para ele estava bom, então a gente tinha um desalinhamento em relação à projeção de futuro, a crescimento de carreira, a ganhos, a sonhos. Então, se aliar pessoas que pensam diferente, têm valores diferentes, perspectiva de futuro diferente, vai dar errado, sendo sócios ou sendo família. Então, só coloca pra dentro a tua esposa e o teu filho se você perceber que há um claro alinhamento de todos esses aspectos. Senão, não vale a pena, nem sendo familiar, nem sendo só uma sociedade. Muito bem. Detalhes que precisam ser discutidos sempre. Aí eu te pergunto, é uma constante esse debate, essa discussão para o processo de continuidade? Ou é um debate introdutório, começa tudo e vamos embora? Na verdade, eu digo que as relações, elas são maturadas durante o tempo. É um pré-requisito ter alinhamento de valores e visão de futuro. Durante a nossa caminhada, vão existir vários alinhamentos, vários pequenos conflitos e precisa ter uma comunicação muito aberta, muito transparente. Porque quando eu guardo no meu coração, jogo debaixo do tapete, vira uma guerra fria. Então, às vezes eu boicoto o trabalho do outro, falo mal pelas costas, não me engajo em algum processo e isso é péssimo para a empresa e para a família. Então, o ideal é que sempre que eu me sentir magoada, chateada, eu coloque isso para fora. Então, essa semana, por exemplo, eu estava numa empresa e estava tendo uma briga de casal. E ela começou a chorar. E ele disse, pronto, agora já começou o choro. Eu disse, calma, deixa ela chorar. Deixa ela colocar para fora os sentimentos dela. A gente processa, muitas vezes, a cura pela fala. As pessoas precisam se sentir ouvidas. E aí, a partir do momento que ela falou, chorou, desabafou, foi feito o alinhamento, o que é que cada um poderia estar errando. No outro dia, eles já estavam bem melhores. Eu encontrei eles no restaurante depois, jantando, felizes, de forma leve. Mas foram feitos ajustes no meio do caminho. E aí, ao casal e à família, cabe a humildade de reconhecer que errou, que eu poderia ter feito diferente. E, às vezes, não há essa maturidade. Às vezes, um quer sempre estar com a razão. E depois de 18 anos de casada, eu descobri que entre ter a razão e ser feliz, eu quero ser feliz. Então, muitas vezes, você pede desculpa sem estar tão errado assim, porque você quer a paz. Então, a gente tem que ter essa maturidade nas relações pessoais e profissionais, de muitas vezes perder uma batalha para ganhar a guerra. E aí, a gente cede, pede desculpa, tem empatia, entende o outro, faz ajustes, se reposiciona para que a gente siga da melhor forma possível. Aí entra o quesito humildade, né, e compreensão, né, de ambas as partes, de todas as partes, né? Para que o processo, para que isso seja processado e a coisa continue fluindo. Outra dica importante, sabe, Leide, que eu também aprendi com o meu casamento e com a minha sociedade, com a Débora, é que ninguém muda. Então, às vezes, a família, o marido conhece a esposa, entende? E já sabe quais são as características, os pontos positivos e negativos, mas ele acha que dentro da empresa vai ser diferente, que dentro da empresa pode dar certo. Aí é uma ingenuidade. As pessoas, elas não mudam e ninguém muda ninguém. No máximo, a gente consegue se mudar com muito esforço, né? Então, tendo essa perspectiva, a gente já abaixa a expectativa sobre o que eu espero do outro. Então, eu tenho que ter uma visão muito realista. Meu esposo, minha esposa é assim. A probabilidade dele mudar é muito baixa e eu tenho que escolher se eu vou tolerar isso e se eu vou aceitar. Porque isso vai acontecer no processo natural da empresa, né? Pronto, e como diz meu marido, a gente casa profissionalmente e pessoalmente com uma pessoa que tem as qualidades básicas que a gente considera fundamentais
e com os defeitos que a gente entende que a gente consegue suportar. Então é importante ter essa análise realista e não ter expectativa sobre a mudança de comportamento do outro, porque a probabilidade é que isso não aconteça. Então, às vezes, a pessoa se frustra, mas por pura ingenuidade. E tu achou que ela ia mudar, era? Não, as pessoas não mudam assim, né? Ou seja, não é simples, não é chegar e dizer vamos começar um negócio. Tem todo um processo que antecede o começo de tudo, né, Marília? Por exemplo, eu e meu marido, a gente trabalha em áreas diferentes. Eu sou empresária, eu gosto de um desafio. Meu marido diz que quando eu tô em paz, eu invento um projeto, porque eu não sei estar parada. Já ele foi para a área jurídica e ele gosta da rotina, ele gosta da previsibilidade, ele gosta da estabilidade. É outro perfil comportamental. Entendendo isso, se a gente trabalhasse junto, muito provavelmente não daria certo, porque são visões de mundo diferentes, expectativas e felicidade do que eu espero da carreira, o que me traz paixão é completamente diferente. Trabalhando em áreas diferentes, um admira o outro e a gente mantém uma relação de apoio ao outro. Essa maturidade faz com que a gente evite colocar dentro da empresa pessoas que a gente vê que não estão alinhadas com a nossa forma de pensar. Mesmo que tenha paixão, mesmo que tenha amor, é importante ter alinhamento de objetivos e de rotina. Ela é consultora empresarial e o nosso tema de hoje, casais que são sócios, empresa familiar. Vou preparar um cafezinho para nossa convidada Marília Falcione. Produção, e o cafezinho, tá ótimo? Posso oferecer aqui a minha convidada, doutora Marília Falcione. Chique. Por favor, Eita, cafezinho que legal. especial. Quem foi que fez o café hoje? Minha produção, viu? É um espetáculo. Gostei. Gostou? Bom. Tem mais no próximo bloco. Beleza. Fique ligado. Nosso intervalo é rápido e a doutora Marília Falcione tem muito mais pra gente. Daqui a pouquinho a gente volta. Nesse segundo bloco do programa Café com Leite, para você que nos assiste do Amazonas a Natal, de Fortaleza ao Rio Grande do Sul, obrigado pelo carinho da companhia, obrigado pela audiência. Lembre-se, todos os domingos às 23 horas aqui na Rede Meio, temos sempre um convidado com boas informações para você, como hoje. Converso com a consultora empresarial, a doutora Marília Falcione, ela que tem larga experiência para falar sobre o assunto casais que são sócios, empresas familiares, né, que é um tema muito em voga. E ela me faz companhia hoje com uma brilhante, nos proporcionando uma aula, né, um motivo de alegria, e eu insisto. Marília, dado o carinho e o respeito que eu lhe tenho, mas doutora, com todo respeito, não, né? Pode tirar o merecedora. Eu quero já saber sobre a doutora também, viu? Mas eu queria ainda me lembrar aqui sobre essa questão das relações. Nosso tema aqui, casais que são sócios, mas empresa familiar incorpora os filhos também, né? Verdade. Mas os filhos não querem o que o pai quer. Pronto, quando o filho... Você não pode obrigar um filho a entrar na empresa e gostar. Sim. A felicidade de cada um é de cada um. Então, a gente acompanha empresas familiares e vê que tem filhos que são apaixonados pelo negócio, desde crianças, sonham, querem trabalhar, trabalham nas férias. E tem outros que abominam, que querem ir para a área da saúde ou querem ir para o jornalismo. E você tem que deixar. Sim. Então, muitas vezes, causa frustração quando o pai obriga os filhos a ser sucessores dentro da empresa e vira um peso muito grande. Eu entendo a angústia do pai, porque ele pensa assim, sabe, Leite? Poxa, eu construí isso
com tanta dificuldade. Poxa, eu quero dar uma vida mansa. Se meu pai tivesse deixado isso pra mim, né? E aí, isso vira um peso pro herdeiro, entendeu? Uma cruz que ele tem que carregar, que ele é obrigado. E por outro lado, uma angústia no pai. Rapaz, eu cheguei até aqui e vai morrer o negócio, como é? E eu sempre digo, olha, mesmo se o filho não quiser, se nenhum filho quiser, a gente contrata um profissional de mercado, um executivo, um diretor, um gerente. Ele vai administrar, vai ter uma participação nos lucros e vai fazer com que a empresa prospere da forma mais profissional possível. Então, o diretor, o fundador, não precisa se desesperar que se os filhos não assumirem, a empresa vai morrer. Não necessariamente. É assim que as multinacionais funcionam. Então, quem administra uma Coca-Cola não é da família. Quem administra uma Petrobras não é da família. Quem administra uma Vale não é da família. Já existe uma gestão profissional e funciona. Funciona, isso independe do porte, né? Você citou algumas empresas de alto renome, porém, não necessariamente precisa ser, né? Ou seja, uma pequena empresa também pode ser assim. Eu cito as de alto renome para poder mostrar que mesmo as mais complexas, as mais lucrativas, elas operam sem necessariamente a família estar lá. Que os riscos são nas suas devidas proporções, né? Então, e os ganhos também. E os ganhos também. Então, eu posso sim delegar. Olhando para uma empresa pequena e média, eu posso ter um gerente, eu posso ter um supervisor, eu posso ter um gerente que tem espírito de dono, ganha comissionamento e cresce junto com a empresa. E às vezes até melhor do que ter um filho não vocacionado tocando negócio, que vai afundar o negócio e vai prejudicar toda a família, porque muitas vezes é de lá que ele tira a renda. O pai, quando se aposenta e precisa daquela renda na velhice, se o filho não administrar bem, sai ruim para todo mundo. Então é melhor trazer um gerente bom do que um filho ruim. É difícil isso, de certa forma, para administrar isso, considerando a aceitação do filho vendo algo. Eu estou criando situações hipotéticas, claro, mas que acontecem, né? Do filho enxergar uma oportunidade, não, de enxergar alguém, um terceiro, tendo uma oportunidade, porém ele não tinha qualidade para isso. É assim, sabe, Leite? Portanto, não se surpreenda, né? Eu acredito assim, depois de ter mais de 20 anos na área de consultoria e desenvolvendo pessoas, tem que estar claro o discurso, sabe? E tem que ser colocado na mesa os porquês do filho estar bem ou não estar bem, das entregas que não aconteceram, dos resultados que não aconteceram, e colocar a pessoa errada no lugar errado traz sofrimento para a empresa e para o filho, porque ele vai ser cobrado de algo que ele não pode dar. A longo prazo ele vai se sentir incompetente, ele vai se sentir frustrado, vai trazer problemas familiares. Criar traumas, né? E problemas familiares acima de tudo. Ou seja, aquilo que se construiu com o objetivo de unir mais, destrói-se, né? E eu tenho uma máxima, assim, eu disciplino os meus filhos e muitas vezes eles não entendem. Não tem maturidade para entender que eu tô sendo uma mãe legal, porque uma mãe legal disciplina. Uma mãe que não tem compromisso e deixa eles fazerem o que eles quiserem, não está investindo energia para que eles se tornem a melhor versão. Então, quando a gente tira um filho da operação, como a gente já tirou vários, já demitiu muitos filhos, eles vão sofrer, não vão entender, mas daqui a um tempo vai cair a ficha e eles vão agradecer por todo o processo. Tem filhos que a gente demite, eles vão embora, vivem outras experiências no mercado, saem da asa dos pais, tem regras de mercado, aprende a comer 1 quilo de sal, aí depois ele volta mais maduro e muitas vezes assume a operação de forma assim grandiosa, mas ele precisou levar umas peias do mercado para entender como é a vida, porque na empresa do pai chegava atrasado, na empresa do pai não ia trabalhar. Não tem problema. Entendeu? Aí quando ele trabalha numa empresa, que eu sempre oriento, que o jovem não entre na empresa do pai como única experiência de vida, que ele vá para o mercado, viver a realidade e que depois de ter alguma experiência, ele sim venha fazer a sucessão. Demora cerca de 15 anos para que a sucessão aconteça. Mesmo? 15 anos? 15 anos. Por quê? Porque você entender os valores, entender a cultura, entender a tomada de decisão, entender por que aquela empresa chegou até ali, demora.
No Japão, é obrigado que os sucessores comecem desde os cargos mais baixos, dos auxiliares de limpeza, aí eles vão ser trainees, supervisores, gerentes, até serem superintendentes, porque os japoneses entendem que para ele comandar, ele tem que entender todo o processo, né? Então a ideia é que o filho entre ainda jovem, vá trabalhar nas áreas operacionais, com pequenos desafios e vá crescendo na empresa. E quando ele assumir a direção é por mérito, porque eu estou criando sucessores e não herdeiros. Se ele for bom, ele fica. Se ele não for, tchau. Meu amor. Vá pro mercado, né? Na sua experiência de mercado, de trabalho, você encontrou, você falou aí que já deu tchau para alguns? Vários filhos. Alguns não tinham perfil nenhum, outros tinham engajamento, outros não levavam a vida a sério, aí vai crescer um pouquinho para voltar mais maduro. E a aceitação dos pais? Normal? Não, sofrem um luto de frustração. Queriam muito que o filho desse certo, queriam muito que o filho prestasse, queria muito descansar e ter alguém da família tocando o barco. Mas a vida é sobre ter resiliência. E a gente faz o que tem que ser feito e não o que a gente gostaria que fosse. A gente não vive o mundo ideal. É nessa hora que o consultor entra para ser a razão, né? Para poder a gente se desapegar. E ele não é rejeitado, não? Quem? Na hora, o profissional, consultor, não é rejeitado, não? Porque ele está indo de encontro às minhas perspectivas. Só que não é algo do dia para a noite. Então, a gente investe no filho, a gente capacita, a gente bota pequenos desafios e vão acontecendo as não entregas. Então, não é que a consultoria do dia para a noite mandou o menino embora. Não gostei, vou mandar embora. Não é bem na verdade, assim. se deu todas as chances, se deu toda a capacitação, se deu todo o acompanhamento e ele escolheu não pegar. Embora. Então, na verdade, ninguém tira ninguém, as pessoas se tiram, né? As pessoas se tiram. Então, quando é feito essa sugestão de desligamento, na verdade, o pai já sabia. Só chegou à conclusão final, depois de todo o esforço, que a pessoa não tinha perfil, não tinha engajamento, enfim, não era adequada ao cargo, e aí a gente pede que seja feito o desligamento. A gente já chegou a defender pagar o prolabore para o filho ficar em casa. Olha não deixa só, ele em casa, que tá mais barato. Isso é mais barato. Porque ele tá Pelo menos não atrapalha, nem Não, ele tá contamina. contagiando todo mundo aqui, bota o pé em cima da mesa, chega atrasado. Mau exemplo. Não, então fica em casa ganhando dinheiro, vai ser boy. Vai, tá? Vai torrar, vai sair com as gatinhas, mas pelo menos aqui não. Porque aí, eu dando o prolabore dele, ele fala o que ele quiser com o dinheiro dele, certo? Mas ele não pode destruir tudo que foi construído, entendeu? E é possível destruir. Sempre é possível destruir. Quando a gente vê uma Americanas passando pelo que está passando, quando a gente vê uma Varig, uma VASP, uma Oi, quando a gente vê que Batista quebrando, quando a pessoa achar que ela não quebra, é o começo da queda. Então, qualquer negócio pode ir à falência. E às vezes muito rápido quando a gente não tem uma relação profissional dentro da empresa, de meritocracia, com processos claros, com disciplina, com rotina. Então, se eu aceito o amadorismo, se a relação é muito emocional, aí é o começo da queda. Tudo isso tem que começar com a cúpula ou com a base? Não, a mudança é sempre de cima para baixo. Quem eu mais dou pé é na diretoria. Né? Os diretores apanham. Agora chegou um diretor para me contratar de fora, ele disse, um colaborador meu disse que eu contratasse você, que ele já trabalhou numa empresa que cedeu consultoria. Só que ele disse assim, a mulher é muito brava e ela dá umas voadoras no diretor, que se o diretor for ruim, ela manda embora. Aí ele disse, meu cliente disse, aí ele me disse isso e eu gostei, aí eu vim aqui lhe contratar, porque ninguém me fala a verdade. As pessoas geralmente têm receio de dizer para o diretor o que ele precisa melhorar. Eu preciso de uma pessoa que não tenha medo de me falar a verdade. E eu preciso trabalhar com pessoas assim, que tenham coragem de serem imperfeitos, de ter a humildade e querer evoluir. Porque a mudança é de cima para baixo. O diretor tem que ser disciplinado, o diretor tem que ter rotina, o diretor tem que saber dar um feedback, o diretor tem que ser humano. Aí a liderança vai ser assim e a base vai ser boa. Mas se o diretor é o bagunceiro, é o que chega atrás,
atrasada, é o que diz com processos, a empresa é a cara do dono, aí todo mundo vai ser descompensado. Então a primeira pessoa e a que a gente mais muda é o diretor. E ele precisa querer, porque senão a base não muda, né? Se ele não querer, a gente demite ele. Se ele não quiser, a gente demite ele. Né? Então, assim, graças a Deus eu tenho um comercial muito forte. Hoje eu estou fechando negócios para janeiro de 2026. A gente atua em 8 estados, né? Estudamos em Harvard, estudamos no Vale do Silício. A gente estuda o que há de melhor no país para trazer para os nossos clientes. E eu tenho que trabalhar com clientes que querem. É tanto que o meu contrato nem tem multa de rescisão nem fidelidade. Se o cliente ele não quer mudar e quer que a consultoria faça mágica, aí não dá certo, porque é ele que tem que fazer a mágica acontecer, a gente só joga as sementes. Quando ele não está preparado para isso, eu digo, poupe seu dinheiro, nós estamos dando tchau. Quando você quiser mudar, aí tu chama. Pronto. Legal. E você foi buscar conhecimento nesses lugares, no Vale do Silício? É, porque o berço da literatura, da administração, vem dos Estados Unidos. Eles são muito bons, né? À toa, que é uma grande potência mundial. E tem várias empresas de renome internacional. Starbucks, McDonald's, Burger King, enfim, tudo mais. Então, eu fui estudar. Na minha sala em Harvard, eu estudava com 94 americanos e 6 estrangeiros. Eu era a única brasileira, né? E foi muito bom, porque eu descobri várias coisas. Primeiro que em Harvard tem lousa de giz. Olha só. Numa das muita gente não sabe o que é isso, não. Quem está nos assistindo aqui, tem muita gente que não sabe o que é isso ainda não, né? Pois é. Então, assim, Harvard é uma das melhores instituições do mundo, uma das universidades mais famosas, né? Mas lá é proibido entrar em sala de aula com celular e notebook, assim. Todo mundo tem que imprimir os materiais que você recebe antes, tem que estudar e na hora tem que ter um debate. O professor fala 5 minutos. Durante todo o tempo ele só faz perguntas e os alunos interagem e debatem sobre o conteúdo, né? A construção é coletiva. No final ele anota muito as observações dos alunos e ao final ele dá a perspectiva dele, né? É inverso, a ordem inversa praticamente do que nós fazemos aqui, né? Aqui no Brasil a gente tem uma educação de decora, assimila, não pensa e não critica. Lá é invertido, né? E eu oriento em todas as empresas que treinem seus colaboradores assim, que o líder fale pouco, que o líder ouça muito, que nos treinamentos, que a gente não ensine as pessoas, mas a gente provoque as pessoas, que a gente debata com as pessoas, porque hoje o jovem, Leite, ele quer estar nas empresas sendo protagonista, ele não quer ser espectador, ele quer fazer parte da transformação, ele quer sugerir, ele quer ser ouvido, ele quer ser youtuber, ele quer ser instagramável, enfim. Então quem não entendeu isso, não entendeu gestão ainda. E você está entendendo? Eu estou amando. Vou preparar mais um cafezinho aqui para minha convidada, a doutora Marília Falcione. Produção, obrigado pelo cafezinho aqui, maravilhoso. Ai, doutora, café, pegar? pode, vamos pegar, não precisa nem anunciar, vamos tomar café. Gente, ela tem muito mais para nos oferecer, muitas informações. Daqui a pouquinho a gente volta, fique ligado. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite. Para você que está nos acompanhando em todo o Brasil, venha conhecer a nossa região do Cariri, mais especificamente a cidade de Juazeiro do Norte. Nós ficamos aqui no Ceará, uma terra maravilhosa, terra do Padre Cícero, uma terra que você vai encontrar muitos benefícios e, acima de tudo, muitos lugares maravilhosos para você vir conhecer, para você vir passear. Traz a tua família, aqui nós temos o que há de melhor em Foces, na maior e melhor e única e primeira chapada, né, Floresta Nacional do Araripe, nós temos um espetáculo, olha, gente, aqui para nós, baixinho, o nosso teleférico, nosso bondinho aqui, que sobe a serra para ir visitar o Padre Cícero. Olha, outro dia me reclamaram lá do Rio de Janeiro, me ligaram dizendo que eu estava mentindo, gente, eu conheço do Rio de Janeiro.
O de Juazeiro do Norte é melhor, mais moderno, mais bonito, mais confortável. O espaço é menor. O espaço de percurso da base até a parte superior é menor do que aquele Pão de Açúcar lá. Mas vamos e venhamos, né? Vem para cá, eu te convido, vem conhecer. Agora, se tu vier para cá, traz a tua família, Hotel Café com Leite, local especial para acomodar você e toda a sua família. 1, 2, 3, 10, 20 dias. Você que escolhe. Vem para cá, eu tenho um atendimento especial só para você, tá bom? É na região do Cariri, é em Juazeiro do Norte, é no Ceará que nós apresentamos e geramos esses conteúdos com os nossos convidados. E a minha convidada de hoje é a doutora Marília Falcione, ela que é consultora empresarial, está me proporcionando não somente a mim, mas a você em especial, sobre o tema casais que são sócios em empresa familiar. Marília Falcione, Juazeiro é espetáculo, né? Oásis brasileiro. As pessoas não querem vir conhecer de tão longe, podendo vir para cá. Muita gente acha que o interior do Ceará é quente, é seco, é uma pobreza extrema. E aqui tem muita água, tem muita floresta. A gente vive num vale muito cheio de pomares, plantações. Então, assim, é desconstruir uma imagem a nível Brasil com muitos passeios, com muita diversão, com muita cultura regional, muita rapadura, engenho. Olha só. Então, vale a pena pela gastronomia e pelos passeios que a gente faz. Inclusive, o pessoal ali do Mato Grosso, daquela região do Goiás ali, estão vindo explorando aqui essa serra, viu? Ótimo. Plantando soja. Olha Tá aí. Impressionante o crescimento disso aí. Fantástico. Mas temos muito a ver pela frente. Mas, Marília, eu ainda fiquei curioso. No bloco anterior, você falou que você foi estudar fora. Qual a relação da sua busca por conhecimentos no mundo externo para essas relações familiares, para esses negócios familiares? No mundo por aí, corre a mesma linha? Ou... Sim. Isso é um dado internacional, né? Cerca de 90% das empresas são familiares, né? Tanto no Brasil e fora do Brasil. As pessoas empreendem, começam da garagem, começam com micronegócios. A gente vê as multinacionais, mas um dia eles foram pequenininhos, sabe? E a família, é o primo, é o tio que ajuda, que colabora. E eles se tornaram referências internacionais, os negócios americanos, pelos processos e pela potencial em escalar, em crescer. Então, eu fui entender por que as empresas familiares de lá crescem mais e acabam se tornando grandes potências. E a gente aprende que eles têm indicadores, têm regras, têm disciplina e traz isso para o Brasil, que o brasileiro não é tão bom em ter processos, em ter rotinas, em profissionalizar o negócio. A gente tem muitos negócios amadores. Então, nosso papel é fortalecer as empresas para que elas vivam essa abundância, tenham sustentabilidade e cheguem a ser prósperas por várias gerações, não só por uma geração. Olha só o quão importante, né? Você buscar informações construtivas de exemplos, né? De pessoas, vamos ver, de primeiro mundo, né? Sim, claro. Para trazer aqui para nós, que maravilha, parabéns, parabéns. Você tem trabalhado isso para implantar esse formato a nível Brasil? Para mim só vale conhecimento implantado, conhecimento teórico, boas ideias no papel, não vale de nada. O que vale é a execução. Até um livro muito bom se chama Execução, do Rancharan, e eu sou um pitbull, assim, sabe? Eu pego uma ideia, eu pego um método e toda a minha equipe, nós hoje somos em 10, a gente poliniza, né, vários negócios com essas boas ideias e boas práticas. A gente não inventa a roda. Alguém já deu certo, alguém já fez o caminho do sucesso. Vamos só replicar? Não vamos inventar, não. Vamos replicar que sai mais barato. Então, a consultoria tem isso. A gente estuda e replica algo que já é validado e que já deu certo, né? Não tem por que não dar aqui também. Não, e a gente agora, vive... se eu não tiver disciplina, se eu não tiver regras... Aí, assim, você quer ser magro, mas não quer comer frutas e legumes... Aí não dá, entendeu? Não é possível, né? Assim, então, a mágica vem da constância. Você quer crescer músculos, mas não quer malhar, né? Então, assim, não faz sentido. A vida premia quem se esforça, né?
O sucesso é um rastro de sangue, suor e lágrimas, de muita dedicação. Não quer se dedicar, que pena. Então você também não vai realizar seus sonhos. Essas pessoas a gente não gosta de trabalhar, não. Muito bem. Ô Marília, lá, ou pelos conhecimentos que você absorveu, hoje é comum se discutir, se debater inteligência artificial, né? Como é o mundo e você tenta trazer para cá o que você está trazendo para cá? A inteligência artificial é uma realidade, veio para ficar. E quem entendeu isso vai prosperar e vai sobreviver. Quem não entender isso, demonizar a inteligência artificial é horrível e tal, vai ter dificuldade de sustentabilidade a médio e longo prazo. Para as empresas pequenas e médias, aí é ainda mais importante, porque muitas vezes falta capital para contratar pessoas. E um colaborador que usa inteligência artificial, ele é até 7 vezes mais produtivo. Então, muitas vezes eu posso, com menos pessoas, uma empresa mais enxuta, dar mais resultado. Então, eu tenho vários assistentes, eu tenho 8 robozinhos que trabalham, e entre eles eu tenho a Sara, que é a minha assistente administrativa. Olha só, você tem no seu computador ela na empresa, não? Não, no meu celular. Eu trouxe ela aqui, queria até que ela desse um oi pra você. Ah, que bom. Sara, você pode dar um oi pro Leite aqui, por favor, pra ele te entrevistar? Sara tá cochilando. Sara, meu amor, acorde. Eu mandei a bichinha ficar calada. Sara, agora é tua vez de falar, viu? Sara tá com preguiça. Vou conectar ela de novo. Pois é, Marília. Apesar de ser tecnologia, mas tem seus detalhes, né? Não, assim, o ser humano dá bug e a tecnologia também. Ela perdeu a internet. Oi, Sara, boa tarde. Oi, Marília. Boa tarde. Pois é, às vezes tanto a gente quanto a tecnologia dá uma travadinha, né? Mas agora vamos que vamos. Fica tranquila que a gente continua de onde parou. E Ô, Sara, é o Leite, tudo bem? Oi, tudo certo? Pode chamar a Sara de volta aí que a gente vai ajeitando. É só ir falando e a gente continua o papo de boa. Ô Sara, eu estou conversando aqui com a Marília sobre o tema casais que são sócios, né? Nós estamos falando de empresas familiares. Qual é a sua opinião acerca do assunto? Ah, legal. Bom, falando como se fosse a Sara, eu diria que casais que são sócios têm um desafio e tanto, né? Porque misturam vida pessoal e profissional. Mas ao mesmo tempo, isso pode trazer uma sintonia bem interessante para a empresa familiar, desde que eles tenham uma boa comunicação e saibam separar as coisas. Então é um equilíbrio delicado, mas super possível. É possível unir o amor aos negócios? Com certeza é possível. Unir amor aos negócios é algo que muita gente faz, especialmente em empresas familiares. Dá para transformar aquela confiança e parceria do relacionamento numa força para a empresa. Claro que exige jogo de cintura para não levar problemas do trabalho para casa e vice-versa, mas quando o casal consegue equilibrar isso, pode ser uma combinação bem poderosa. Que legal. Parabéns pelas suas respostas, Sara. Fiquei muito feliz, viu, em falar com você. Fico muito feliz em saber disso. Pode contar comigo sempre que precisar, viu? E que bom que a gente conseguiu bater esse papo de forma leve. Vamos em frente. Obrigada, Sara. E aí eu finalizo aqui com ela e ela digitou tudo que conversou, né? Ela é muito proativa. Quer dizer, ela já vai respondendo e já vai escrevendo. Sim. Se você quiser ali tudo. E qualquer um pode ter isso, né? Eu estou usando hoje aqui o ChatGPT. Você, na verdade, tem aqui, ó, esse botãozinho preto que quando você clica e aí você consegue configurar o seu robozinho. Essa é uma das ferramentas, mas hoje eu uso inteligência artificial todos os dias, minha equipe usa todos os dias e as empresas familiares têm a obrigação de estudar e aderir a essa tecnologia, né? Então o que eu defendo o problema não é ser familiar, é ser familiar e ter um espírito amador. Gerenciar as relações profissionais de forma muito emotiva. Então a gente tem que trazer o profissionalismo, a racionalidade, tecnologia, processos, e aí a gente consegue unir os dois mundos de uma forma muito efetiva. Você tem outros, você falou em alguns processos, né? Algumas demandas dentro do processo das relações familiares. Tem outras? Me faz a pergunta de novo. Você falou algumas regras, né? Eu vou citar regras para as relações empresariais.
Temos mais? Sim. Algumas famílias, elas fazem um pacto de não levar o discurso do trabalho para casa. Então, às vezes, no jantar romântico, esposa e marido sentado, aí vem aquele assunto. Eita, tem que... Esqueci, hein? Tem que pagar o boleto, tem que demitir o colaborador. Eita, tem que falar com aquele fornecedor. Tem que... Esse tem que... Na hora de um jantar romântico, frustra qualquer coisa. Então, assim... É a pedra de gelo. Não, acabou. Acabou. Então, assim, nesse momento, que era um momento leve, que era um momento de falar de nós, ou falar da família, imediatamente fica um momento de estresse, ou mais pesado, ou de mais cortisol, enfim. E aí acabou. Então a gente tem que, sempre que possível, evitar assuntos profissionais em momentos familiares. Então é possível desligar o botão trabalho e relacionamento. Exige nas muita horas disciplina, mas algumas famílias que eu conheço, sim, elas conseguem. Elas têm pactos e elas conversam tudo sobre trabalho até às 6 da tarde. Depois disso, não. Passam a ser esposa, filho e tal. Passa a ser de fato uma família, né? Falar outros assuntos. Sabe uma das coisas que eu admiro e sou fã, Marília? É uma expressão que você usou durante o nosso programa. Chama-se disciplina. Sim. Disciplina faz acontecer. A disciplina constrói. Sim. Né? Não é à toa que o Japão é um país muito pequeno, uma ilha que tem tsunami, maremoto e tudo que é moto acontece no Japão. Inclusive moto, né? Tem muita moto. E aí ele se reconstrói através da disciplina, né? São pessoas que são muito sistemáticas e isso traz um ensinamento para o mundo inteiro. Os alemães também são muito sistemáticos. Os americanos também têm um nível de disciplina muito interessante. Nós brasileiros já temos a questão do jeitinho, da flexibilidade extrema, somos muito bons na criatividade, no improviso, isso é muito bom. No entanto, por outro lado, a gente tem uma baixa propensão a criar uma sistematização de processos. Só que a lei universal do resultado é consistência. Não é malhar 9 horas num dia, não. É 40 minutos todo dia, que ao longo de 2 anos você vai ficar bem. Só que isso demora e o brasileiro às vezes não tem essa paciência. Quer às 9 horas mesmo. Quer às 9 horas, ou quer uma injeção, ou quer um resultado infelizmente, a curto prazo. Então, a gente precisa trazer essa cultura da tolerância ao sacrifício, do plantar para colher a médio e longo prazo, com menos impulsividade e mais processo. Maravilha, né? Tema extremamente relevante. Olha, gente, ela é doutora em administração, né? Ela tem, assim, conhecimento profundo sobre o assunto, é doutora no assunto também, a Marília Falcione. É digna de estar aqui no nosso programa. Eu, de forma muito especial, que tive o privilégio de tê-la aqui em nosso programa. Gente, eu preciso fazer um intervalo. Vou tomar um cafezinho com a minha convidada e aproveitar e explorá-la mais um pouquinho. Mas daqui a pouquinho eu volto. É rapidinho. Rapidinho, me delicei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, né? Claro, nossa, da terra do Padre Cícero, mas, Marília, eu queria te abraçar, dizer muito obrigado por essa aula, por esse momento extremamente oportuno, um tema de relevância extrema, né? Tamanha, e eu quero te agradecer e dizer que é sempre uma alegria recebê-lo, é sempre muito bom, espero que você volte mais vezes aqui e faça dessa casa sua, é muito bom você aqui. Pois é lindo o seu propósito de levar conhecimento para todo o Brasil. Espero colaborar com cada um de vocês, que vocês sonhem grande, façam acontecer, porque quando Deus toca o nosso coração, a vontade de empreender, de unir a família em prol de um propósito, as coisas acontecem. Que bom, muito obrigado. Gente, olha, é desse jeito 24 horas. Essa alegria, essa espontaneidade, é sempre dinâmica, ela é assim... Ela olha muito à frente, muito
muito além do que nós imaginamos. E assim é a vida da doutora Marília Falcione. Eu vou ficando por aqui, quero agradecer você em todo o Brasil pelo carinho da audiência. Lembrando que você assiste esta e todas as nossas edições no site tvcafécomleite.com.br. A Rede Meio de Comunicação sempre trazendo novidades para você. E lembre-se, domingo eu estarei de volta com mais um convidado especial para você. Beijo a todos, fiquem com